Alô, Oi, tô te ouvindo. pode Grande falar Zé então. Alves aqui no programa Tocando Oculto, live aqui hoje, sexta-feira, às 5h15 da tarde, com o nosso querido José Alves. Valeu, Zé. Obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco, tá? Uhum. Falando aqui sobre um tema tão importante. A importância do ritual como linguagem efetiva da magia. Esse é o tema que a gente veio trazer para o nosso amigo internauta. Olha aí. É um tema um pouco grande, mas é bem importante. O pessoal está chegando, Zé. Daqui a Uhum. pouquinho o pessoal começa a aparecer por aqui. E aí a gente já dá início, então, à explanação também com eles aí, né? Certo. Bom, Zé, Uhum. é um prazer a gente estar junto aqui mais um dia. Você aí dando essa cobertura, fazendo essa ponte conosco aqui no conhecimento do Tocando Oculto. Chegando agora uma galera para conhecer um pouco mais sobre esse tema, a importância do ritual como linguagem efetiva da magia. A gente, na verdade, falou nos bastidores a importância, né, das diversas religiões em trazer as ritualísticas particulares aí para o que eles chamam de novo homem, né? Do nascimento do novo homem. Como é que você vê esse tema? Como é que você vê a importância, a relevância do que a gente vai conversar hoje com o nosso internauta? Vamos lá. O ritual, ele é, de fato, a linguagem efetiva da praxis do ato da magia, né? Uhum. Então, assim, pelo ritual, você tem acesso à dimensão secreta do sagrado, aos planos do interdito e do proibido, né? Uhum. Pelo ritual, você acessa os arquétipos primordiais, né? Então, o arquétipo, que é o modelo primigênio de um mistério que está além do tempo e do espaço, Uhum. ele se revela no mito e se reatualiza no rito, tá? Parece complicado, mas é uma coisa muito simples, tá? Tá. Através do ritual, uma determinada tradição, por exemplo, ela reatualiza o seu mistério fundador. Hum. Entendeu? Então, por exemplo, uma determinada cosmogonia ou teogonia, ela apresenta um mito fundador, e esse mito fundador, através da repetição mimética, teatralizada, ritualizada, consegue a evocação e a invocação simultânea desse mistério num corpo de realidade imediata, tá? Tá. Então, assim, para ficar, acho que mais claro, nós temos que discorrer sobre, como é que se diz, sobre a efetivação dos ritos dentro da própria magia ritualística, né? Eu me Sim, refiro aqui à magia. depois que Hum. você descreve a importância que cada religião dá a esse culto do novo homem que eles Ah, formam a cada momento, né? Porque é que isso é importante também. é que não tem como eu explicar isso se eu não explicar a linguagem, cara. Não tem Vai como. Então, lá, assim, é eu contigo, vou chegar contigo. nela. Eu vou chegar Tá nela. bom. Primeiro, vamos entender que a magia vem antes da religião, Uhum. tá? A religião usa magia também, nos seus ritos, nos seus dogmas, nos seus mistérios e tal. É, o processo ritualístico e tal, ele engloba os mistérios de evocação, invocação e conjuração, né? Uhum. Então, assim, quando eu digo evocação, estou falando de mistérios que são de poderes ocultos que são evocados é, de dimensões secretas e interditas da própria mente, do próprio espírito, do próprio ser mais profundo
do mago ou do feiticeiro, o operador, né, do rito, né? Na invocação, você está invocando potências de fora, externas, que tem uma realidade independente também. Só que são as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque existe como é que se diz, a lei da correspondência, né? Hum. O que tá fora é um reflexo do que está dentro. E o que está Hermetismo dentro, também, né? exato, é a lei hermética do todo no um e o um no todo, né? O que Exatamente. está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora, entendeu? Uhum. Então, esse processo, ele, ele é, como é que se diz? Ele é efetivado através de uma conjuração. Conjuração é uma palavra que vem do latim, conjurare, jurar junto. Então, Jura junto. então, assim, eu vou usar os modelos aí clássicos da representação ritualística para não ficar uma coisa vaga. E Tá. aí aí nós vamos poder aplicar isso a todas as religiões. Tá Religiões, legal. tradições e tal, e aí se chega a essa questão aí do homem novo que você está falando e tal. Isso aí é uma coisa antiga e Sim. nós temos que separar a mistificação do verdadeiro fundamento da coisa, tá? Uhum. Então, a magia, os ritos, eles remontam às épocas primigênias da humanidade, tá? Desde o remoto xamanismo, atravessando no processo evolutivo as antigas civilizações, né? A era clássica, o período, o período da Idade Média, o período da Renascença, passando pela Idade Moderna, chegando agora na era contemporânea ou era pós-moderna, como queiram aí, tá? Mas isso, Uhum. mas como o ritual e o mito e o arquétipo ele tem um caráter atemporal, ele não está preso a nenhuma limitação de ordem histórica, cultural e cronológica, né? Através do ritual você pode atualizar um mistério que está na esfera do sagrado. O sagrado é uma palavra que, para ficar fácil de entendimento, ela vem do latim sacer, que significa aquilo que está fora. Aquilo que está fora, né? Está fora no sentido, digamos, de além, de transcendente. Não está preso nem no Hum. espaço e nem no tempo, e também não está preso necessariamente no âmbito da criação. Então, o sagrado ele traz um mistério tanto estático e imutável quanto dinâmico. O estático e imutável, ele é, em última instância, inominado. Ele não pode ser Hum. nominado e não pode ser discernido pelo alcance da razão e dos processos cognitivos, mas ele pode ser conhecido através dos seus atributos emanativos, né? Tá. Então, o sagrado, ele comporta o demoníaco e o divino, as duas coisas. As duas coisas, elas interagem, elas como é que é, se fundamentam numa espécie de simbiose aonde ficam, no nível mais profundo, fica difícil até determinar a separação dessas duas coisas, né? Hum. Então, então no processo que entra no jogo histórico, um modelo primigênio, um arquétipo sagrado, divino ou demoníaco, ele se encarna num totem. Esse totem é um modelo espiritual de uma raça, de um povo, né? Que vai unificar famílias, em clãs, em tribos, e vai gerar posteriormente uma nação, um país, uma cultura. No princípio, esse mistério ele é regulado por esse totem que encarna.
que emana esses espíritos, que alimenta eles, que regula eles e os reabsorve no seu mistério quando eles morrem. Tá? Então, a magia ritualística, ela é uma herdeira direta dessa magia ancestral, dessa magia primigênia. Tá? Então, Tá. o processo ritualístico ele pode ser assim resumido na estrutura geométrica que se conhece, dentro da magia ritual e, posteriormente, cerimonial. Tá? Então, você tem um mago, um feiticeiro, um mago, se posicionando no centro de um círculo, que representa o infinito absoluto. Esse círculo ele leva nomes sagrados, geralmente, né, nomes sagrados de Deus. Uhum. Tradicionalmente é em hebraico ou grego, né? Enquanto que esse magista, homem ou mulher, uma magistra ou um magista, um operador de magia, seja um feiticeiro, uma feiticeira, ou um mago, ou uma magistra cerimonial, ele se posiciona Uhum. no centro, assumindo a posição do próprio ponto no infinito, do próprio Deus. Tá? À frente desse círculo, que geralmente é 2,70 metros de diâmetro, você tem um triângulo postado, né, a uma certa distância, né, representando a tridimensionalidade, aonde vai se manifestar o espírito, né, a entidade, o daimon lá, que vai ser evocado. Existem também nomes sagrados de poder em volta do triângulo, né? Tradicionalmente, os nomes Anaxephaton, Primelmaton e Tetragramaton. Mas isso varia também, dependendo do sistema de crença e da intenção do magista que está operando o ritual. Eu estou fazendo aqui um apanhado simbólico para ficar claro um exemplo, tá? Isso varia também. E muitas vezes pode prescindir disso também. Tá? E nesse processo existe um mistério de evocação, que é quando o mago está evocando poderes do interior do inconsciente e subconsciente, para uma linguagem mais moderna, né? E também está fazendo uma invocação de entidades de esferas dimensionais exteriores, né? A própria realidade temporal. Ô Zé, pera um pouquinho, deixa você voltar. Você não tá, a gente não tá conseguindo te entender aí. Pera aí, deu uma travada aí. Vamos ver se você voltou Droga. agora. Agora você pode falar, agora voltou. Então, recapitulando, o operador da magia, o magista ou magistra, feiticeiro ou feiticeira, no centro do ciclo, realiza uma evocação de potências de dentro para fora, uma invocação, mistérios de fora, de dimensões exteriores que estão conjuradas a se manifestarem ali, dentro do triângulo que está disposto dentro do círculo. Tá? A união desses dois mistérios é a conjuração, que é conjurar, jurar junto. Quando o magos ou o feiticeiro, ele convoca potências de esferas ocultas, internas, a se unirem a ele, formando um corpo como um todo, da qual ele é o duplo e espírito secreto. Tá? Então, o ritual, nesse sentido, ele compreende atos miméticos, atos realizados com o corpo e com objetos que são usados cerimonialmente, né? A vara, a espada, a taça, o cálice, o pantáculo, por exemplo, e o altar, que pode estar dentro do círculo, que representa o fundamento da vontade do mago. Tá?
A vara é uma representação da vontade, do falo. A espada é o próprio metal da consciência, que tem o poder de cortar, de destruir, enquanto a vara cria, né? A taça preserva e o pantáculo ele redime. Ele redime os atos do magus, do feiticeiro. Mas redime do quê? Redime dos seus próprios erros, em primeiro lugar. Porque o praticante, quando ele começa a prática dessa atividade, ele vai cometer erros. Então, o pantáculo está ali para prevenir esses erros e também como um brasão, um signo, né, um símbolo de autoridade diante das potências que ele está evocando, certo? Esses elementos, esses objetos ritualísticos têm correspondência com os elementos, tá? Então, isso varia também de tradição para tradição. Eu estou dando exemplos aqui que podem variar dependendo da configuração, da intenção e da tradição, tá? Então, pessoal, a gente percebe que está dando uma travadinha mesmo o áudio do Zé ali, a imagem do Zé, a conexão, é aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes isso é um pouco fora do ar nesse sentido, então às vezes é difícil a gente anunciar de antemão que vamos fazer uma live e preparar naquele momento, porque tem esse problema da conexão que vocês estão notando aí, que dificulta bastante aqui. Zé, você está me ouvindo aí? Não. Você está fora do ar aqui para nós. Vamos ver se você volta. E obrigado a vocês por participarem aqui. Logo, logo já ponho aqui para vocês, para o Zé conhecer a pergunta do Fernando. O Tinim também, né? Gostei de aprofundamento na questão do Fernando. A questão do Fernando é essa aqui, para quem está curioso e querer saber. E o Zé travou bem legal, hein? Ficou bastante aí, está bastante tempo travado aí. E tem outra questão aqui do Gibson também. Olha quanto tempo. Vamos ver, pessoal. A gente teve essa dificuldade também no Instagram, tempos atrás, quando o Zé falou sobre... ele vai voltar agora. Quando o Zé falou sobre os Illuminatis, né? Os Illuminatis, inclusive, foi o tema que nós gravamos aqui um pouco antes de vocês entrarem. Então, nós conseguimos fazer uma live. Teve algumas interrupções, né? A gente vai postar depois editado isso direitinho para vocês aí, que é um tema que deu 1h30 de conversa. Ele colocou bastantes detalhes aí interessantes, bastantes detalhes importantes, relevantes. E logo, logo a gente traz esse tema para vocês aí. Para mim também foi muita coisa que ele falou, foi novidade. Vamos ver se ele volta. Ah, tá aqui, já tá voltando. Aí. Oi, Zé. Oi. Infelizmente você ficou travado um bom tempo aí. Enquanto isso, eu falei um pouco com o pessoal a respeito do tema que nós gravamos antes, que foi os Illuminatis. Eu falei um pouco aqui com eles e trouxe uma pergunta também. Eu sei que você vai continuar o teu raciocínio, mas eu não sei se dentro do teu... Não posso cortar, tá? Não posso cortar o que eu estava falando. Então pode continuar, depois eu te faço as perguntas que o pessoal já está fazendo para mim aqui. Vamos lá. Tá, então é isso. A hora que cortou, estava falando da correspondência dos elementos rituais num cenáculo de magia ritual em relação aos elementos, tá? Que eu já expliquei anteriormente aí que isso depende também de configuração de tradição para tradição e sistema para sistema, mas acaba invariavelmente se assentando nos mesmos arquétipos, tá? Então, a vara é o elemento ar, a espada é o elemento fogo, a taça é o elemento água e o pantáculo é o elemento terra, enquanto que o operador ou operadora, magista ou magos, feiticeiro ou feiticeiro, é a quinta essência. A quinta essência, o éter, né? Ou o azote, depende do nome que cada tradição dá isso. Então, esse é um mecanismo efetivo aí para se entender o processo do ritual como teatralização e mimetização
de uma intenção, de alcançar uma esfera secreta e conjurar o mistério dessa esfera secreta a se manifestar no plano físico, tá? Isso acontece no plano da magia propriamente dita e nas tradições religiosas também. Você estava se referindo à criação do homem novo e tudo Porque as mais, né? religiões falam disso, né? Então, se você pega a igreja evangélica, a igreja cristã, por exemplo, tem o ritual do batismo, onde a pessoa Uhum. ela recebe algumas frases, uma bênção que eles chamam, depois ele pega a pessoa e joga na água e depois volta com ele para cima de novo. Ele fez um nascimento, ele é um novo homem a partir dali, né? Chama de batismo, né? Que você já sabe. E É dentro da um, católica tem a sua própria particularidade, e as outras todas fazem suas particularidades, como uma renovação. É o novo homem surgindo a partir de então, né? ah, tá, estou entendendo onde você quer chegar. Então é isso, mas assim, todas as tradições têm ritos de batismo, de iniciação, todas elas, não é só, não se restringe ao cristianismo, né? O Uhum. cristianismo, ele herdou essas tradições aí, de tradições muito mais antigas. Ele é uma espécie de reatualização também, né, de antigos cultos solares e tal. Ele não é exclusivo Uhum. e não detém a exclusividade disso. Você vai encontrar isso em todas as tradições, na judaica, no islã, no budismo, em todas as Uhum. tradições pagãs, né, você encontra ritos de iniciação, quando você é Inclusive, Zé, admitido. Ah, inclusive em colégios iniciáticos, né? Colégios iniciáticos, ordens secretas, nas principalmente. ordens, na questão da iniciação, a coisa ela vai mais a fundo. Assim, o rito de batismo cristão, ele é um rito exotérico, ou seja, ele é uma coisa aberta. Ele É. tem uma função religiosa. O cristianismo ele tem também o seu, como é que é, o seu esoterismo também, que é outra coisa. É outra coisa. Aí vai envolver, como é que se diz, tradição gnóstica, né? Alma gnose, uma gnose cristã e tudo mais, né? Como todas as religiões têm, todas as religiões de modo geral, elas têm um aspecto exotérico para as massas e um aspecto esotérico que é secreto. É, já entra dentro como é que é, o acesso aos mistérios propriamente ditos, né? Você tem, por exemplo, a Cabala na tradição judaica, você tem a tradição Sufi no Islã, e você tem uma série de mistérios dentro do paganismo como um todo também, né? Onde existe uma estrutura externa também, de caráter coletivo, externo, e um aspecto reservado para iniciações secretas, né? Isso é em todas as tradições. Então, o que você está se referindo a esse homem novo é esse que passa por seja ou pelo batismo religioso, que torna ele dali em diante um novo homem, ou por uma coisa mais séria e mais profunda, que é um rito iniciático, um processos de iniciação que vão levá-lo a uma transfiguração, um processo de transfiguração que é muito mais profundo do que um mero batismo religioso, tá? Uhum. Tem essa questão aí. É que essa concepção aí você usou o termo homem novo, é uma Uhum. coisa que vai longe, né? Uma coisa que, assim, nas últimas consequências vai encarnar o mistério do homem-deus, do além do homem, né? Que é uma coisa das tradições antigas, né? E que remete a isso que eu falei, da transfiguração de um ente humano mortal para um ser imortal e supra-humano. A coisa já vai muito além, né? Só a Vai. religião por si só ela não tem como oferecer isso. Ela Uhum. oferece uma série de subterfúgios psíquicos e espirituais para como é que é, atenuar ali as agruras da vida, dar conforto espiritual para a pessoa, mas ela não chega nesse nível, não. Ela não consegue alcançar esse nível. Esse nível é só uma verdadeira iniciação mágica que pode realmente Hum. propiciar ao homem essa magnitude de sapiência. Mas pode dar prosseguimento às perguntas, para mim não Tá, eu vou atrasar começar. muito aí.
Eu vou começar um pouco aqui lá em cima, porque como você travou, o pessoal já deixou sua participação conosco aqui. O Fernando Botelho, ele pergunta, José, deixa eu colocar aqui também para você ver, e o pessoal que está acompanhando a live pode também sintonizar o que eu estou dizendo. José, existem erros conceituais na doutrina espírita kardecista? E o que você acha da magia da Umbanda e simpatia? Pergunta do Fernando Botelho. Então, eu afirmar que a doutrina kardecista está errada é complicado, cara. Complicado porque, na hipótese dela estar errada, ela já criou uma egrégora, ela existe. Ela existe, tá? Eu posso te afirmar que ela não é, por exemplo, adequada a mim, totalmente inadequada a um Uhum. ser como eu, tá? É, doutrina espírita ela é uma religião, ela não é magia, então tem que ter esse discernimento, né? Tem que ter esse Uhum. discernimento e tal. Agora, se eu afirmar, é complicado, não é correto se referir dessa maneira, porque cada qual sabe bem do seu destino. Então, cada qual sabe escolher o que lhe convém, né? Tá. A doutrina espírita kardecista, cara, ela é uma leitura também. É uma leitura tanto do cristianismo quanto do próprio fenômeno espírita, né? Porque, assim, o espiritismo, ele já existia antes. Ele existia antes, só que ele era chamado de espiritualismo, né? Porque se focava mais no estudo do mistério dos fenômenos. Fenômenos, Uhum. levitação, ectoplasma, contato com os mortos, mas não tinha uma doutrina. Essa doutrina criada pelo Kardec é uma determinada leitura que ele faz do cristianismo, tá? Se isso é válido, é certo ou errado, aí cada um vai ter que decidir por si mesmo, tá? Os espíritas vão afirmar que estão corretos, que é a via certa e tal. E para pessoas que isso não diz respeito, você simplesmente não vai seguir, tá? Então fica mais fácil de você definir a coisa dessa maneira. Aí também falei o que eu acho da magia da Umbanda e simpatia. Olha, a Umbanda também, da mesma maneira que o Espiritismo ele é uma doutrina seguida aí por milhões de brasileiros, sobretudo, e mesmo no mundo e tal, a Umbanda também é uma religião, tá? Uma religião, ela tem também os seus aspectos exotérico e esotérico, tá? Ela usa magia também, ela também usa, seus rituais são mágicos e tal. Então, ela é satisfatória para os seus membros, para aqueles que estão identificados e tal. A simpatia, ela é uma magia de caráter popular, magia popular, que você usa, é também conhecida como feitiço, né? Feitiço e tal. E são magias funcionais, elas servem para uma porção de coisas. Para, como é que é? Para curar uma doença, para conseguir dinheiro, para atrair parceiros amorosos, para afastar o azar e atrair a sorte. Tudo isso é válido, tá? Só que isso aí, no jargão técnico da magia, é considerado baixa magia, é considerado magia inferior, tá? Agora, quando eu estou usando esse termo aqui, eu não estou classificando baixa magia em termos pejorativos, não. É que assim, há uma distinção entre magia superior, alta magia, e magia inferior, baixa magia. Então, a baixa magia, ela só se ocupa disso, tá? A resolução de problemas e questões pragmáticas do nosso dia a dia. Enquanto que a alta magia, ela busca a iluminação, ou, no mínimo, a iluminação. Nos seus níveis até mais assim, além, ela busca a transfiguração e a imortalidade, a onipotência e a imortalidade, tá? Então, sempre a baixa magia vai estar submetida à alta magia, dentro desses processos efetivos, né? Oh, Então, assim, a Umbanda, só complementando, ela tem os seus próprios métodos em relação a isso, tá? Eu não vou me estender aqui agora, porque a palestra não é sobre a Umbanda especificamente, tá? ô Zé, e falando, já juntando uma coisa com a outra que você disse aí, eu acho legal, o pessoal que quer saber um pouco mais sobre a própria arte da Umbanda e tal, tem uma obra-prima na internet
mas é só os trechos. Se vocês quiserem conhecer e se aprofundar um pouco mais, aí vocês devem comprar mesmo toda a obra, que vale a pena. Eu tenho essa obra, chama O Alabê de Jerusalém. É um grande ser que baixa no terreiro, e ele vai até... Mas não vou contar, não vou dar spoiler aqui. Pessoal, vocês têm que comprar essa obra. Essa obra é fabulosa, chama-se O Alabê de Jerusalém. Tá? Então, o pessoal que quiser ter mais detalhes, depois... Tem até um texto que eu vivo publicando no meu Facebook, chama Os Intolerantes. É de uma profundidade, é de uma intensidade, é de uma verdade ímpar. Não vi ainda na internet algo tão forte e tão bonito. Não vi. E olha que eu procuro bastante, até por causa dos meus trabalhos de serenata. Não vi ainda isso. E quanto ao que você falou sobre o Espiritismo, acho legal você mencionar outra coisa que falamos em off um tempo atrás, a respeito da... Algumas pessoas se enganam pensando que realmente falam com espíritos, quando na verdade é uma supraconsciência. Então ela pode estar realmente em outro processo mediúnico, quando ela pensa que está no X, ela está no Y. Né? Você pode dar uma lapidada rapidinho nisso? Ou você acha que isso aí não cabe aqui? Eu posso falar rapidamente, para a gente não sair fora do tema. Assim, isso aí é complexo, cara, né? Isso aí não inviabiliza de forma alguma a existência de contatos espirituais, tá? Agora, existem outros ângulos de apreensão e experimentação do mistério. Muitas vezes pode ser isso, tá? Mas isso uma coisa não nega a outra. A meu ver, não nega, tá? Existem reais, dentro, logicamente, da compreensão, dentro desse alinhamento de entendimento espiritual, de fato, você vai ter contato com espíritos mortos e tudo mais, tá? Então, depende da situação. Nós temos que analisar cada caso para não cometer erros aqui e ficar em uma visão unilateral, né? Tipo assim, uma Sem coisa dúvida. negando a outra, tá? Não, mas é que é legal a gente citar esse detalhe, porque esse detalhe é uma coisa que não é sempre considerada, e na verdade ela deveria também ser, né? Porque Zé, assim, cara, se você recapitular o mistério, do todo no um e o um no todo, cara, você vai perceber que essas questões, elas são ângulos de um mistério ainda mais secreto ainda mais inominado ainda. Então, tem várias formas de abordar uma ligando a outra. Até no dia que você me comentou isso, dos mistérios da física das subpartículas, onde você pode designar ali a partícula como onda. E uma coisa não é, como é que é, uma verdade não elimina a outra, entendeu? Então, se a física chegou nessa percepção, o domínio do espírito já sabia disso há muito tempo, e já operava com essas coordenadas, né, angulares, né? Então é isso, né? Tá legal. Bom, Zé, tem mais aqui indagações aqui. Eu peço só um pouco de paciência para todo mundo que está acompanhando, porque a gente vai aos poucos aqui. O Gibson, que também acompanha a gente aqui, ele pergunta: José, concorda que atualmente o caminho da mão esquerda está muito mal interpretado e que há muita desinformação por aí? Ah, tá. Bom. É pergunta do Gibson, ó. Tá aí na tela. Você concorda que atualmente o caminho da mão esquerda está muito mal interpretado? Bom, a questão, veja bem, a internet, ela é interessante por propiciar acesso a informações de uma forma que antes não se tinha, tá? O problema também é que a vulgarização do conhecimento, ela traz à tona supostos especialistas de tudo. E aí começa as deformações sobre assuntos que são complexos, tá? Então, a mão esquerda, quando a coisa ela vai se disseminando coletivamente, claro que em grande parte a coisa vai se deformando, vai se atenuando, vai se criando um monte de como é que se diz, contradições e maus entendidos. Então, as pessoas que têm o interesse por esse assunto têm que, assim, fazer uma triagem bastante rigorosa, né?
se reportar às pessoas sérias que têm o entendimento sobre o assunto, para poder fazer uma separação separar o joio do trigo, como diz o antigo ditado, né? Então, essa questão ela é complexa, né? Assim, eu pretendo fazer alguns programas abordando essa temática, né? Para ir sistematizando um fundamento coerente para não se cair nesses erros aí, né? Tá. Não ir pelo caminho da vulgarização. Porque é quando a gente toca a mão esquerda é uma via de absoluta aristocracia, de exclusivismo absoluto. Então, não é, de forma alguma, ela se presta ou deve se prestar a esse tipo de vulgarização, né? Mas, Tá. de um modo geral, isso acontece com todas as temáticas do oculto, né? Com todas. Sim, sim. A gente tem a pergunta do José Tom Carvalho Alves, que fala: José Alves, me chamo uhum, Milton, uso magia grega, tenho meu patriarca é o deus Apolo. Meu antigo mestre disse que minha ligação com ele é eterna. Em um ritual, como sacerdote de apoio, como devo agir? você tem que se compenetrar em tudo que você puder adquirir sobre os mistérios egípcios, quer dizer, desculpa, mistérios gregos, Gregos? gregos, que é o caso dele aqui é Apolo e tal. Isso. Porque assim, o caminho ele é longo, porque assim, você pode achar grupos sérios também, né? Mas acredito que ele já faz parte de uma ordem aí. Então é isso, Uhum. você tem que conhecer profundamente os mistérios, mitologia grega, os mistérios, né? Mistérios de Eleusis, todos os mistérios, né? E especificamente o mistério de Apolo, para poder você alcançar a assunção completa, a ponto de carnalizar esse espírito secreto, vivenciá-lo. É isso, né, que tem que ser feito, né? Então tem material, até tem material disponível em português, tem muita coisa, você vai achar muita coisa em inglês, mas tem que praticar, né? Tem que levar os mistérios à sua praxis. Aliás, é o tema dessa live aqui. O ritual, ele é a própria linguagem se efetivando. É a utilização da linguagem de poder para materializar o mistério, para você se transfigurar nesse mistério e materializá-lo na Terra. No seu caso, é o mistério de Apolo, né? É interessante que você resumiu toda a live nessa frase aí. Bom, Não, é isso, é que Leonardo. aqui nós vamos estendendo os detalhes, não Sim, tem sim, sim. problema. Olha aqui, Zé, tem mais um aqui, ó. Tem Tá? a pergunta, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma aqui, porque tem muita coisa, mas o Leonardo Mendes Rios fala assim: poderia falar, José, sobre a aplicação do mito no rito? Como é feita essa replicação? Poderia dar um exemplo dentro da cultura grega ou nórdica? Certo, então assim, o ato mimético é o ato mimético, né? O ato teatral que vai te identificar com o mistério do mito, tá? Então, assim, antes do mito, nós temos o arquétipo como modelo primordial, primigênio. O arquétipo, como modelo primordial e primigênio, ele se revela no mito, né, que é expressado pelo rito. Ele encontra sua expressão no rito. Então, através do rito, você reencena um mistério primordial que aconteceu ou no início dos tempos ou antes dos tempos. Então, o rito é uma reatualização eterna, num eterno retorno, do mistério do arquétipo, modelo primordial, seja qual divindade for. Tá? Os exemplos na mitologia grega e na nórdica, pô, tem vários. Assim, tem os mistérios de deuses, você tem as práticas, qualquer prática que se relaciona a um deus, você está, como é que se diz, realizando uma evocação, uma invocação, uma conjuração, a fim de atingir uma transfiguração, né? A vivência carnalizada desse mistério no plano temporal, né? Abolindo, quando acontece o ato ritualístico, há uma abolição da historicidade humana, e o sagrado ele entra em jogo. Ele
entendeu? Então, você tem ali uma experiência que é supra-humana nesse sentido, extraespacial, hiperdimensional. Então, assim, tem assim, como é que é, várias possibilidades de se montar um ritual, seja grego ou nórdico, né? O sistema nórdico também tem vários mistérios, cara. Você tem e várias linhas também de atuação, né? Você tem a linha de mistério lá dos Aesir, dos Vanir, né? Dos gigantes, dos Jotuns, também tem. Também tem, cara. Né? Eu mesmo opero com os mistérios de Muspelheim. Muspelheim, que é os mistérios de Surtur, né? Do fogo. E com a magia do gelo e do fogo, eu opero e tal, né? A gente fez um Então, programa disso, depende. lembra? Oi? Fizemos. Então assim, existem várias abordagens. Você tem que estudar, por exemplo, se você vai praticar um ritual grego, você tem que estudar o arquétipo que você vai evocar, você tem que criar um cenário adequado àquilo e realizar um ato mimético, né? Com a linguagem de poder também, que é específica dos gregos para evocar um deus, por exemplo, seja Dionísio. Por exemplo, os mistérios dionisíacos são um exemplo formidável de conjuração de um mistério grego, de um deus grego, né? Nos mistérios nórdicos também, você pode estar trabalhando com Odin, com Thor, com Tyr, né? Com vários, ou mesmo com Jotuns também, né? Com Loki, e por aí vai. Só que tem que ser feito um estudo preliminar para se montar o cenário ritual, né? Porque é aí que você vai estar alinhando aquele espaço, aquele mundo propriamente dito que você está adentrando, né? Ô Zé, tem E o bastante ritual é pergunta a aqui para linguagem você. disso. Ah, Tem bastante pergunta aqui, colocações para você. Então a gente vai entrar agora na pergunta do Eric K, que ele pergunta assim: José, você poderia falar sobre a Goetia e as vertentes modernas, como a luciferiana e o sistema Patchworkling? bom, Tá a tocando telefone aí. goética, não vou atender, cara, que é telemarketing, deixa quieto. Tá. A goética é um assunto bem complexo, tá? Bem complexo, então assim, vou dar uma pincelada aqui para depois você se Só aprofundar na para. questão aí. Aqui é mais É, uma lapidação, é não é assim, uma abordagem profunda, é só o uma. sistema tradicional o sistema, o sistema tradicional é o salomônico que já se conhece, tá? É interessante saber sempre ele, conhecê-lo também, para poder fazer justamente essas distinções, né? O patchwork, ele diz respeito aos caminhos, né? Aos caminhos, às vias, aquilo que no ocultismo e na antropologia nós chamamos de tropismo. Tropismo é uma direção dada. Uma direção dada. Qual que é a tua direção dada? O que você tem em mente? Qual que é a tua meta suprema? Né? Porque, assim, a prática da goétia, claro que os daimones goéticos são usados para os mais variados fins e propósitos, tá? Agora, o que nunca pode estar fora de questão, não deve estar fora de questão, é a autodeificação do magista, tá? Mesmo a prática de exploração de todos os daimones, os 72 da lista salomônica, eles devem servir como uma escalada à conquista da autoexpressão da fórmula secreta do magista. É isso que não pode ser ignorado. Aí depende, se você vai seguir, se você está seguindo o esquema tradicional, o esquema tradicional lá de Goetia, o mago branco, por exemplo, ele se isola no círculo, ele se isola do espírito, ele está protegido pelo círculo, pelos nomes de Deus, e está conjurando o espírito dentro do triângulo da arte, entendeu? Na visão a visão da Goetia luciferiana, ela tem a ver com os princípios da bruxaria,
da bruxaria, tradicional. Bruxaria tradicional ou bruxaria satânica, como queira, tá? Então, a pegada é outra, cara. A pegada é outra. Então, assim, o círculo, para o feiticeiro, o círculo ele não é exatamente um círculo de proteção. Por quê? Porque os demônios são conjurados dentro do círculo. Enquanto que o triângulo, que representa a tridimensionalidade, aonde o espírito se manifesta no plano físico, é encarado também como uma espécie de cone que focaliza os demônios dentro do círculo. Por quê? Porque quando você está fazendo uma conjuração goética, cara, você está abrindo as portas do inferno. Tá? O inferno, ele está dentro do próprio feiticeiro. Tá? Então, o que é chamado de subconsciente é uma noção que vem lá dos antigos egípcios. Né? O submundo, o mundo dos mortos, ele está dentro da mente do próprio mago. Então, seja os demônios não humanos ou as próprias ancestralidades desse feiticeiro estão lá, estão ocultas lá e vão ser evocadas. Então percebe, tem essas nuances de diferença, tá? Tem essa nuance de diferença. Então, a proteção do feiticeiro é a própria vontade dele, a capacidade dele suportar o inferno, né? Porque vai haver isso, né? Vai haver essa questão aí, essa interação, essa simbiose. Por quê? Porque a feitiçaria, ela é mais antiga que a magia ritual e cerimonial. Ela é a magia primigênia, é dela que vai emanar a posterior magia cerimonial e ritual. Então ela lida com atavismos extremamente arcaicos. E é isso que é explorado na verdadeira Goetia. E só mais uma coisa sobre Goetia, resumindo aqui, é que a Goethe também ela não se resume às práticas clássicas lá salomônicas. Qualquer arte que implique em arte das sombras, arte das trevas, magia negra tal, é Goetia também. É Goetia também. Existe uma infinidade de demônios não catalogados dentro dos 72 lá tal. Então o assunto ele é mais complexo. Uma hora eu pego para conversar sobre esse assunto propriamente dito, faço um programa, uma aula sobre isso aí. É que tem muito material sobre isso, por isso que eu não fico entrando muito aí, porque já tem muita coisa boa também escrita tal, né? Mas tudo bem, é isso, assim. Não estendendo muito a história, já te dá uma ideia aí o que eu falei, né? José, vamos ver se a gente consegue dar uma resumida melhor aí nas abordagens, porque tem muita pergunta ainda aqui, tá? Ó, esses assuntos são complicados. Não dá para falar pela metade, né? Mas, o Gibson pergunta, Buda é um exemplo de quem foi além do homem? Com certeza, né? Buda é o exemplo de quem foi além do homem. Dentro da sua escala de linguagem propriamente dita, sim, pode-se dizer que sim, né? Pode-se dizer que sim, porque é uma coisa interessante, vai. O Buda, ele faz uma coisa que não tinha sido feita antes. Né? E ele quebra um paradigma e instaura outro. Então, não pode se esquecer isso, tá? Então, por exemplo, o budismo, ele vai contra, por exemplo, o esquema tradicional de castas do hinduísmo, né? Ele também faz uma outra leitura onde não existe Deus, né? Não existe Deus no budismo. Você tem um anátema, né? O não eu. Né? O Jorge Luis Borges, o escritor argentino, ele definiu bem essa questão, né? Ele diz que a diferença do budismo para o hinduísmo é que no hinduísmo existe um sonhador primordial no centro de tudo, sonhando e criando mundos, universos e tal. E no budismo existe o sonhar sem o sonhador, não há o sonhador no centro. Então a questão do Buda é interessante esse aspecto que eu saliento, onde ele quebra um paradigma, ele instaura uma nova doutrina, só que aí, a partir disso, vai ter também os seguidores, cara, que vão ficar à mercê do esquema dele. Entendeu? Então, assim, mas
é válida, a resposta é afirmativa. A resposta que você perguntou é afirmativa. O Além da Luz pergunta, o fruto do conhecimento pode ser a massa cortada ao meio, onde tem o símbolo do pentagrama? Esse é um dos infinitos simbolismos para a coisa, né? O fruto do conhecimento pode ser a maçã cortada ao meio, onde tem o símbolo do pentagrama. É interessante. A maçã, realmente, quando você corta, aparece um pentagrama, né? Ali, geométrico e tal. Esse é um dos tantos elementos simbólicos para se lidar com isso, né? Onde a própria maçã também é um símbolo do fruto proibido, que seria o próprio terceiro olho do ser humano, né? Que é aberto, né? É aberto do estado de sono para um estado de despertar, de autodeificação, né? Uhum. Então, o pentagrama também é um símbolo arcano com, com simbolismo bem preciso também, né? O simbolismo como é que é, do microcosmo, né? Ele tem dois mistérios. Ele tem o mistério ele encerra o mistério do Adão Kadmon, pentagrama para cima, e o mistério do Adão Belial com o pentagrama para baixo. Tá? São duas formas de iniciação, uma de mão direita e outra de mão esquerda. Né? E aí é isso, né? Mas as duas vias levam ao despertar desse conhecimento aí, que foi Tá. mencionado. A Rosiane Lima pergunta, a alta magia seria o caminho da ciência, do yoga? Mestres como Kutumi, El Moria, também podem ser denominados magistas? A grande fraternidade branca? Olha, assim, também, dentro da sua linguagem relativa, sim. O yoga é alta magia por excelência, porque a palavra já implica nisso. Yugi, que é a reunião do indivíduo com o sagrado. Né? A questão, talvez, a questão que eu acho bom esclarecer é que, assim, a yoga, ela pode servir a muitas coisas, tá? Por exemplo, você tem a linguagem formal da yoga, Uhum. com todo o complexo que ela compreende. Asanas, pranayama, né, sadhana, pratyahara, dhyana, todo o linguajar que compreende a yoga e tal. Agora, ela necessariamente não se encerra nisso. Porque assim, quando você consegue despertar esse sagrado a qual você está, entre aspas, se unindo, é onde a coisa se faz. E é onde você, por exemplo, tem o poder de despertar tua própria magia, cara. E impor ela ao universo também. Legitimar ela diante do universo. Então, os mestres que você citou, com certeza, eles fazem parte de um sistema aí, e tá tudo certo. Eles foram pelo caminho deles, né? E podem ser chamados também, porque se você está manejando a tua vontade e moldando o mundo à tua imagem e semelhança, é magia, seja magia branca ou magia negra, tá? Uhum. Tá. Aqui também pergunta o Radamés Souza. Zé, explica um pouco sobre se é possível despertar o órgão Kundartiguador e o Kundalini ao mesmo tempo, e qual a importância dessas energias dentro da magia cerimonial? Boa pergunta, Bom, Radamés. eu vou falar da minha perspectiva pessoal. Para mim, não existe nada impossível na magia. Não existe nada impossível. Agora, você chegar a fazer isso é outra história. É outra história, né? Não vamos dizer que seja coisas fáceis também aí, tá? O que ele chama aqui de órgão kundartiguador e Kundalini Uhum. seria assim, seria mais ou menos a questão de você despertar uma espécie de Kundalini inversa para os planos infernais, abissais. Então, assim, tem que elaborar essa descrição de uma maneira assim, mais inteligível, mais precisa dentro dos meandros ocultos desse próprio mistério. Porque aí tem a ver com a intenção, cara. Tem a ver com a intenção. A Kundalini ela pode estar subindo e está subindo para uma finalidade abissal.
que é uma conquista como é que é? Do abismo propriamente dito. Então, depende da magnitude de poder do magista e da intenção dele. Agora, a minha resposta é afirmativa. Não tem limites para magia, desde que você conquiste, seja capaz de conquistar o impossível, né? Tá. O Tom Carvalho pergunta: tem uma ligação com a divindade grega Apolo e como posso utilizar a força dessa divindade num ritual? Segundo em oráculo me foi revelado, a ligação é permanente. Um sacerdote de Apolo procede? Peraí, pode repetir, cara, que falhou o som para mim, eu não consegui escutar. Tem uma ligação com a divindade, deixa eu colocar aqui, ó. Tem uma Ah, tá. ligação com Ah, a tá bom. divindade grega Apolo. Tá Como bom. posso utilizar a força dessa divindade no ritual? Segundo em oráculo me foi revelado, a ligação é permanente, eu É acho que tá. permanente. Como sacerdote de Apolo proceder? É que assim, o sacerdote, ele não é necessariamente um mago, tá? Ele é um servidor do Deus. Um servidor do Deus. Agora, o mago, ele não é um mero servidor do Deus. Se ele levar a arte dele às últimas consequências, ele tem o mesmo poder de um Deus, tá? Ele até pode evocar, conjurar, mas ele não está na dependência, né? Então, assim, tem que haver, porque, assim, para chegar a um despertar desse mistério, você tem que continuar. Tem um mistério na gnose chamado Isla Rabes, que é inflama e continua inflamando. Você tem que buscar tudo sobre o Deus e entrar em profunda comunhão de amor aniquilador com ele, para poder despertar o teu duplo no mistério dele, já que a tua via é essa, tá? Isso é através de práticas intensivas de rituais assim implacáveis, extremos, para você conseguir o teu intento, tá? Tá legal. Aqui o. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. A Luíde Mendes, ou o Luíde Mendes, eu não sei quem é que é o gênero, mas pergunta qual seriam as principais forças ocultas que impedem o magista de alcançar êxito em manifestar seus desejos e como eliminar esses obstáculos. Tem Não, uma acho que coisa chamada. Tá, esse aqui acho pergunta, que a qual gente seria a principal? É interessante. esse, Não, não respondi ainda não. Que esse aqui impede o não foi magista de perguntado ainda alcançar não, né? êxito? Não. Não sei, mas acho que esse aqui pergunta na sequência, tá? Bom, tem uma coisa conhecida, tem um mistério aí conhecido como sensor psíquico, que é assim, tem a ver com uma espécie de ilusão que o universo coloca, onde ele faz você acreditar que a magia não é possível. Os mistérios da magia não são possíveis, tipo levitar, atravessar paredes, levitar objetos, conjurar espíritos, ressuscitar Hum, mortos, tudo isso é possível na magia. Tudo isso é plenamente possível, literalmente possível. Só que essa literariedade, ela vai mais além dos véus da razão. E só pode ser alcançado o entendimento disso através de iniciações muito profundas, raras e rigorosas, tá? Então, as forças que impedem o magista de alcançar esse êxito são várias, cara. São várias, tá? Preguiça, indolência, prática errada. práticas erradas, incapacidade de alcançar a crença necessária para isso. Então, assim, então, o trabalho na magia é meticuloso. Primeiro, você tem que fazer um trabalho interior, eliminando todos os obstáculos que você vai reconhecendo em você. Você tem que descobrir os elementos que te travam, né? Primeiro, você tem que descobrir, você tem que fazer uma engenharia interna, descobrir bloqueios, traumas e fantasmas internos, para eliminá-los. Eliminá-los. Você tem que usar várias formas, assim, digamos assim, de psicoterapia mágica radical, exorcismo, autoexorcismo radical, e eliminando isso. Ao mesmo tempo que você vai eliminando as fraquezas, você tem que potencializar virtudes. Quais são essas virtudes? Conquistar o poder da vontade e da imaginação, sobretudo. Você tem que dominar essas duas coisas. Senão você não consegue, você não vai longe. Né? Então, assim, então existem procedimentos e técnicas mágicas
destinadas a isso, destinadas a esse processo pessoal de autoiniciação, né? Onde você vai eliminando os defeitos, as fraquezas e conjurando a potência, né? Até chegar à automestria. Tá bom. Aqui tem gente perguntando sobre o seu curso, Zé. Daqui a pouco eu Tá, chego nessa pergunta deles aí você fala sobre tá, isso. beleza. E Sim. aqui tem o Eric também perguntando, complementando a pergunta em diferentes vertentes do sistema da Goetia, os Diamonds atuam de formas diferentes ou são só caminhos igualmente possíveis de sintonizar a energia da entidade? Tá. Eu estou lendo aqui para ficar mais fácil para mim responder. Tá. Porque assim, existem abordagens, muitas abordagens, tá? Por exemplo, tem tipos de magos que encara os demônios como meros arquétipos do subconsciente, nem acredita, não acreditam na existência, por exemplo, efetiva de seres demoníacos e tal, né? Então, assim, você pode seguir meandros aonde você compreende essas atuações diferentes numa profundidade abissal mais além do entendimento comum aí, do entendimento comum do vulgo e mesmo dos magistas, tá? Porque assim, você só vai descobrir esses segredos praticando, praticando, praticando. Se é que vai descobrir, porque tem muita gente que não vai descobrir nada também, vai ficar nos níveis protocolares. O nível protocolar é aquele ensinado pelos manuais, tá? Então, lógico, você tem que começar por eles, você tem que começar por algum lugar. Agora, se você tem o feeling, se você tem a mestria, você vai mais além. Você pode ir mais além, tá? Se você vai tornar isso público ou não, é outra história. Aí é uma questão tua, mas assim, mas é possível conciliar abordagens distintas. Claro que você vai chegar à tua concepção pessoal. Tem que ser, porque é isso que como é que é, te definir como mago, né? Como mago, como feiticeiro e tal. Né? Na magia, tem duas coisas importantíssimas para a sua efetividade, que eu considero, né? Originalidade e singularidade. Quando você atingiu a originalidade e também alcançou a singularidade, de fato você pode se considerar um mago. De fato, senão, você ainda está à mercê de crenças alheias. Ainda tem muito chão a ser percorrido até você conseguir escapar desses níveis preliminares, né? Tá. Bom, a E gente outra, tem. Eu Heloísa, tô né? pula- mas eu estou colocando. Daqui a pouco eu chego um pouco mais para baixo, eu vou colocar um pouco mais para cima, que o André pergunta uma coisa interessante. José, poderia falar um pouco sobre o mistério do coração e da serpente? É uma questão muito complexa também, né? Porque assim, o coração, eu vou tentar dar uma explicação de caráter egípcio, tá? Porque assim, Hum, para os egípcios, o coração ele não era um mero órgão físico que bombeia o coração para o corpo, né? É isso também. Mas ele é a sede, ele é um símbolo de sede da consciência, né? Do ente secreto do indivíduo, né? Então, tá. então havia, como é que se diz? Existem rituais secretos onde o coração é ocultado de modos a nenhum adversário ter acesso e tal. E a serpente, ela é o arcano supremo da magia egípcia e da magia como um todo, né? Que oculta o mistério da autogeração, que é o mistério supremo, né? O mistério de Kefri, que é o autogerado, o eterno vir a ser, né? E aquele que se gera a si mesmo, não dependendo mais substancialmente de nada e de ninguém. Então, a serpente, ela é o ente secreto, por assim dizer, do coração de toda a existência, de todas as existências. Isso se reflete no corpo microcósmico do magista que está operando
que tá operando o processo, né? Quando ele Uhum. alcança, quando ele alcança o nome secreto em egípcio é chamado de Ren Sekta. Sekta é segredo, Ren é o nome secreto. Esse nome secreto, ele traz a essência oculta do teu ser, né? Ou do não ser, né? Vai depender, aí depende do que está envolvido aí. Então, o mistério do coração e da serpente está relacionado a esses dois mistérios, né? A, a Tá. essência, a essência secreta do ente secreto, o eu secreto mais além do eu, e a serpente é o grande arcano, a onipotência da magia propriamente dita. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês todos com muito carinho aqui. A Heloísa também está entrando agora. Pena ver, Heloísa, daqui a pouco a gente vai encerrar essa live aqui, que já faz Uhum. exatamente 1h05 que estamos conectados, 1h06 agora. A gente vai deixar mais algumas perguntas aqui para o Zé responder, mas logo, logo a gente encerra. O Lucas pergunta, Zé, você poderia falar alguma coisa sobre o povo Yazidi? Tem um escritor americano, Peter Lavenda, ou Peter Iavenda, não sei, Levenda. que Peter diz que esse Levenda, sim. povo, Pedro Iavenda, que diz que esse povo ser o detentor dos mistérios da mão esquerda e estão sendo dizimados, infelizmente. Eu concordo com o Peter Levenda. Agora, tipo assim, eu não tenho como. Porque assim, os Yazidis, eles demandam uma abordagem mais complexa com mais tempo, tá? Então, assim, como eu pretendo fazer um, um programa sobre magia árabe, apesar dos Yazidis não Sim. serem árabes, mas como eles estão inseridos nos mistérios do Oriente Médio, eu vou incluir eles também, tá? Então, os Yazidis, eles são considerados descendentes de Azazel, descendentes de sangue de Azazel. O culto dos Yazidis é chamado de culto do anjo pavão, e eles são conhecidos no Oriente Médio como adoradores do demônio, né? Eles têm essa fama aí de adoradores do diabo, adoradores do demônio, porque existe um mistério focado no culto de Shaitan. E Shaitan, para os islâmicos, é o diabo, né? Ele é, de fato, o diabo, o demônio e tudo mais. Então, o culto dos Yazidis é uma coisa muito antiga, cara, que não, eles não foram, como é que é? Eles não foram absorvidos pelos islâmicos, nem por cristãos, por nenhuma dessas religiões aí semíticas monoteístas, né? Mas é um assunto muito complicado, muito complexo, né? Então, assim, o mistério do anjo pavão é o mistério do Melek Taus, chamado de Melek Taus, o anjo pavão. Então, os dois símbolos crípticos dos Yazidis é o pavão e a serpente negra, tá? O pavão, ele representa o mistério de Lúcifer e representa também os poderes da imaginação despertos, tá? E o pavão, ele é uma representação também de Sheikh Adi bin Musafir, porque assim, no culto Yazidi, o anjo pavão ele encarna em formas humanas também, tá? Uma delas foi a do Sheikh Adi bin Musafir, tá? Uhum. O outro símbolo, que é a serpente negra, é um arcano secretíssimo, que ela representa aquilo que está além do véu, está além do espelho, e é um segredo mantido a sete chaves por eles, tá? Então, assim, então eu vou explorar vou comentar, assim, sobre os Yazidis e tal, e é um sistema profundíssimo, né, profundíssimo, que ainda detém conhecimentos lá da antiga Mesopotâmia e do Egito também, vivos ainda, vivos, né, que foram preservados através dos milênios. Existe essa maldita perseguição, sim, mas eles vão sobreviver, eles não vão ser destruídos. Não há como destruí-los, né? Então Tá eu ok. vou tratar desse tema com mais propriedade, tá? Tá bom. Enquanto a gente não finaliza as perguntas que ainda sobram para você, o Thomas
Dobozevski. Dobozevski, ele pergunta: olá, seria possível dar mais informações sobre o curso do José Alves? E a Márcia Fellini também fala: também vou participar do curso. Já tem notícias para eles aí, não? Assim, eu não tenho data ainda de disposição do curso. Por conta, assim, eu tive contratempos aí de ordem pessoal que alterou o curso aqui dos meus, como é que se diz, compromissos e tal. Então, eu tive que priorizar algumas coisas de caráter urgente e atrasei a estreia do curso. Mas, assim, eu não desisti, não. Ele vai acontecer. Eu vou colocar ele. Eu estou também reformulando a configuração. Como é que eu vou fazer? Mas eu quero apresentar sim, porque a minha abordagem sobre o sistema egípcio, ela é única e é diferenciada, tá? Ela é diferenciada. Não porque eu simplesmente imaginei isso da minha cabeça e tal, mas porque vem de uma ancestralidade atávica a qual eu tive acesso e despertei. Tá? Então, assim, eu entro nos mistérios chamados maiores, né? Assim, enquanto as abordagens, que são sérias e merecem todo o respeito, de modo geral, elas vão no nível das máscaras cósmicas, eu vou mais além. Né? Então a minha abordagem ela é diferenciada. Né? Então, eu vou abrir alguma coisa disso publicamente. Eu vou abrir os meios ali. Quem tiver condições de ir mais além, até poderá ir mais além. Mas eu vou abrir uma forma preliminar de abordagem desses mistérios, né? Com o objetivo de mostrar a magnificência e a onipotência absoluta do sistema da magia egípcia sobre todos os outros, tal como era praticado, de fato, na mais alta antiguidade, né? E que não deixou de ser também, né? Porque, assim, ela não deixou. A magia egípcia ela não desapareceu com o fim da civilização faraônica, tá? Pode-se dizer que ela já existia antes, e pode-se dizer que ela continua também mais além. Por quê? Porque ela se ocultou atrás de hipóstases, atrás de véus, tá? E ela pode ser conjurada e efetivada aqui e agora, sim. Existem os métodos para isso, tá? Ô Zé, até aproveitando esse seu ensejo aí, a gente vai fazer uma live sobre a iniciação egípcia, lembra? A gente combinou de fazermos Vou isso fazer aí lá também. na frente, Enquanto e não. vai ser bem Isso. detalhado, né? Enquanto não sai o curso, eu vou dando um jeito de colocar algumas aulas, digamos, preliminares, para as pessoas Degustando. já irem se preparando. Exatamente, eu vou fazer essa daí da iniciação egípcia uma e, e outras A também, gente, né? Porque, assim, nas aulas, nos cursos, nos vídeos, eu vou poder explorar os ensinamentos de caráter pragmático, que implica em posturas, posições, palavras de poder, gestos e tudo mais, né? Então, é necessário por conta disso, né? Porque assim, só uma explicação teórica não dá conta, né? Não dá conta, mas dá para ir montando. Tudo isso aqui que eu tenho falado também, dá para pegar e unificar. Dá para pegar todos os aspectos que eu tenho abordado de processos efetivos da praxis mágica e já irem também fazendo uma síntese, né? Uhum. A gente tem várias outras perguntas, mas a gente não vai ter tempo de responder todas elas. Mas o Eduardo pergunta aqui, José, qual seria uma boa referência bibliográfica sobre magia? Interessante que a gente fala Bibliográfica sobre magia. bibliográfica. Assim, olha, eu tenho apresentado elas à medida que é possível, porque assim, como é muita coisa, por exemplo, eu gravei com o Fred um vídeo sobre a magia egípcia na literatura, onde eu apresento, acho que mais de 10 Vários. livros para Vários consulta, livros. exato. Então, assim, todos os programas que eu tenho feito, à medida que é possível, eu estou apresentando livros. Eu vou apresentar livros hoje também. Então, assim, as boas referências bibliográficas são as que eu estou mostrando, tá? Eu não tenho aqui um pergaminho
só com lista bibliográfica, mas à medida que é possível, eu vou mostrando as que são todo o material que é relevante, tá? E quando eu apresentar, podem ficar seguros, porque eu só leio coisa boa, cara. Eu não perco tempo com porcaria. Então, os livros que eu apresento, eles são efetivos e são importantes dentro desses processos aí de estudo e aprendizado na área da magia, né? Tá legal. Bom, a gente também tem aqui uma outra observação. José, você acha que os ciganos reproduziram a magia egípcia em sua cultura? Que é Então, o Lucas que pergunta. Lucas Fauster, legal. Ó, boa pergunta, mas assim, a questão dos ciganos é uma questão também complexa, tá? Então, assim, tem duas teorias sobre a origem deles. Uma que sustenta que eles vieram da Índia, uma outra que sustenta que eles teriam vindo do Egito. A que sustenta que eles teriam vindo do Egito se baseia no nome, Gipsy, que seria uma corruptela de Aegipto, Aegipto, né? Eu até já expliquei em algum vídeo aí passado da onde vem o nome Egito, né? Que vem de Aegipto, que vem de Aiguptos, que é uma deformação de Icufitá em babilônico, que por sua vez é uma deformação de Eticafitá, né? Que é o duplo sutil de Fitá, que seria o nome que dá origem à palavra egípcio, né? Então, ah, eu acredito, eu observo mais influência até indiana do que egípcia, tá? Egípcia, porque assim, eles têm, se bem que assim, é muito complexo, porque assim, os ciganos, como eles são nômades e andaram pelo mundo inteiro, eles também foram agregando conhecimentos e tradições mágicas, sobretudo, de todos os lugares que eles passaram. Então fica difícil também, a não ser por eles próprios, que sabem suas origens primordiais e remotas, descrever, e geralmente eles não falam. Eles só se abrem com alguém que não é cigano, eles só se abrem com alguém que tenha muita confiança mesmo, tá? Então é difícil. Então, assim, eu percebo alguma, alguma essência mais indiana neles do que egípcia propriamente dita, tá? Mas, por essas andanças aí pelo mundo inteiro, eles podem ter também absorvido elementos egípcios, tá? Porque, assim, o Egito, ele tinha também correspondências, ele trocou, como é que é, trocas comerciais e culturais com esses povos, lá no passado mais antigo, né? Por exemplo, escultores egípcios que eram exímios, eles viajavam para outros locais para ensinar sua arte. Que mais? Quer ver? Os melhores médicos na antiguidade mais arcaica eram os egípcios, cara. Então, quando não havia problema para ser resolvido, os caras chamavam os sacerdotes egípcios para os seus reinos, para dar conta lá de resolver alguma questão, porque eles tinham conhecimento muito avançado nessas áreas, né? Então, o assunto dos ciganos é muito fascinante. Fica aí até uma É ideia uma para nós observação para a futura. É, para também acho. Porque uma futura aula. é, a gente, A live. a gente É. pode depois começar também a falar deles, porque a respeito da teosofia, eles contam, né, que os ciganos também foram expulsos de Agartha, aquela história toda que você já sabe Aí a coisa vai vieram para cima da longe. Terra. Aí a É, coisa vai longe, mas assim, vai longe. você pode perceber, vai, um culto de Kali oculto na Santa Sara, né? Então, assim, então Uhum. você percebe umas coisas, as vestes deles, que é bem, ela tem uma pegada bem indiana também. Então é interessante, assim, é, com certeza o povo cigano é um repositório de tradições mágicas incrivelmente antigas, tá? Então, então é uma coisa muito fascinante de ser explorada e ser estudada, né? Exatamente, exatamente. Ô, Então, Zé, inclusive a cultura egípcia também influenciou muitos outros povos com respeito à própria música, porque eu acho que a música cigana é super, super antiga, acho que é mais antiga do que as outras culturas, né, de outros povos, né? Então, ela acho que influenciou aí a própria música latina, os boleros, porque você pode reparar que as músicas latinas têm muita pitada, tem muita intenção, muitos elementos da própria música cigana, né?
Mas é só um detalhe, é só um detalhe. Ô Zé, a Até gente está chegando... a música erudita também pegou elementos deles também. Mas pode Também. falar. Eu vou fazer só 2 perguntas para você tentar ser sucinto aí para a gente finalizar. A gente tem a pergunta do Além da Luz, ele fala um pouco dos escritos de Nag Hammadi, que fala dos autogênesis, autogerado, antepassado, que se contempla como em espelhos paralelos para onde quer que olhe, ele contempla a sua própria imagem. Então, esse elemento aí, esses elementos todos, bom, Nag Hammadi são escritos, né, gnósticos, né? Gnóstico. Agora, esse conhecimento do autogênese, autogerado, esses conhecimentos todos são de origem egípcia, tá? Eles remontam ao mistério do verbo de Kefri, Kefra, Keferu, que é o escaravelho. Escaravelho, né? O escarabeu sacer é a espécie desse escaravelho que foi usado como símbolo pelos egípcios para expressar hieroglificamente o mistério do autogerado, que é o mistério supremo da magia, né? Esse verbo do autogerado, ele tem origem em mistério setiano, mistério setiano, tal, porque ele implica na ultrapassagem dos limites, né? Então, por exemplo, Sete, ele era o deus que ensinava os mistérios da ultrapassagem dos limites impostos, tá? Então, assim, esse material gnóstico, ele remete a essa fonte mais antiga, tá? Então, é um assunto que eu vou ter que pegar depois, que é complexo também, eu vou ter que pegar, retomar ele nessas explanações sobre os mistérios egípcios, e também quando eu entrar na gnose também. Eu não, acho que eu ainda não falei num programa só sobre gnose, e eu Não. vou pegar um só para discutir isso. E aí eu entro mais a fundo nessa questão desses, como é que é, desses planos, desses ângulos e planos paralelos e no mistério do autogerado, né? Tá bom, Zé. E aqui ao final, então, com a última pergunta aqui do Fausto Plaza. José Alves, como você vê o sacrifício físico na magia? Para a gente encerrar. O sacrifício físico, ele é fundamental, né? É ele que leva a magia a, a se expressar em suas últimas consequências, tá? Porque, assim, todo ritual de iniciação é um ritual de morte, né? Embora ele seja encarado aí por muitos teóricos do assunto, né? Como uma questão metafórica, não é, é literal. Você sofre uma morte no corpo e renasce. Então, é desse ato de renascimento que surge o mago. Então, ele tem que ser capaz de levar o corpo dele ao auto-sacrifício, a ser imolado no altar da própria vontade, para poder conseguir ressuscitar-se, se auto-ressuscitar, se auto-transfigurar a partir dessa morte autoimposta, essa auto-imolação, né? Então, existe o processo de contraordenação, né? Inversão e exaustão. Isso culmina na morte. E dessa morte, o morto-vivo ele se ergue. Por quê? Porque a partir daí ele será sempre morto na vida e vivo na morte, morto para as ilusões da vida e desperto na morte. Então esse sim é o iniciado supremo por excelência. Legal. Ô Zé, só para a gente finalizar, uma vez a gente conversou também fora dos bastidores aí, você falando sobre a importância de ter o sacrifício, né, de uma macumba, por exemplo, feita numa encruzilhada, né, numa divisão de ruas. Você falou que as ruas têm um simbolismo, né? É o cruzamento entre o plano físico e o plano astral, não é isso? As Os elementos encruzilhadas, todos. sim. Os É elementos um foram muito cruzamento. importantes. Os elementos que você abordou dentro de um trabalho desse foram interessantes. Eu não sei se agora a gente vai conseguir finalizar achando que isso é importante, mas eu só achei interessante
Porque às vezes tem coisas tão pequenas que a gente vê na prática e sem dar importância do conceito, do porquê, né? Que você porque definiu assim, muito bem. existe uma relação entre a cruz e a encruzilhada. Uhum. A cruz, ela é expansiva. A cruz, ela representa o espírito encerrado, o espírito imortal encerrado na matéria, que vai se libertar através do sacrifício, através de morte, por exemplo, como esse caso que eu respondi agora. Uhum. Então, os poderes da cruz, eles são expansivos às 4 atalaias do universo, né, os 4 pontos cardeais. Enquanto que a encruzilhada é centrípeta, por isso que os despachos, sacrifícios, rituais são feitos na encruzilhada. Então, o que ela representa? Ela representa a linha horizontal, que é o plano da contingência do espaço-tempo, vai. O plano da ilusão das leis de causalidade. É o plano horizontal. Aonde Legal. a humanidade comum está encerrada. O vertical, ele é o plano espiritual, cruzando, atravessando. E aonde há a união das duas coisas. Entendeu? Por isso que esses rituais são feitos na encruzilhada, porque há uma comunicação dos dois planos, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, e do conhecido para o desconhecido, do plano visível com o plano invisível. Esse que é o sentido, simplificando, sendo mais direto ao tema, esse que é o sentido da encruzilhada. Né? Legal, bacana, Zé. Bom, Zé, você tem alguma observação para a gente finalizar o tema de hoje da live aqui? Eu tenho os livros para mostrar, para quem se interessa pelo ritual como forma efetiva da praxis da magia, tá? Tá, Eu vou mostrar alguns aqui. Peraí, deixa eu pegar eles. Vou pôr tá. eles aqui do lado para ficar mais fácil. Tá, depois você responde também, Zé, se você puder. O Thomas, ele pergunta, agradeço a resposta, porém gostaria de perguntar se as aulas presenciais do José Alves estão gravadas ou se estão abertas à compra. Isso também você vai elaborar para depois você poder Eu vender. ainda vou elaborar, porque assim, no começo, eu vou disponibilizar aulas online, tá? Online, assim, agora, presencial, a gente vai ter que primeiro esperar passar essa, Pandemia, né? essa maldição aí da pandemia. Aí eu vou dar um jeito, aí eu vou elaborar uma forma de propiciar uma forma de encontro, né? Eu tenho que arrumar local, né? Providenciar local, tal, para isso. Então, enquanto isso não é possível, vou mostrando as aulas online. Mas os vídeos vão mostrar a prática, Tá. tal. Vou mostrar posturas, palavras de poder, gestos rituais, ensinamento, tal, toda a questão, né? Prática, e vai ter também, de qualquer maneira, a minha transmissão oral, entendeu? E eu também vou responder dúvidas, esse tipo de coisa aí, né? Eu vou abrir, vou propiciar debates aí para esclarecer questões, né? Questões básicas, né? Uhum. Tá Isso, ótimo. Bom, Zé, tá então bom? tá, a literatura tá na mão aí? Tá, eu vou mostrar aqui, senão fica incompleto o negócio, né? Tá. Então, peraí. Eu vou começar pelo livro da Golden Dawn. Esse Hum, aqui, ó, Golden Dawn, a Aurora Dourada. Esse material aqui, ele foi compilado por Israel Regardi. É da editora Madras. Israel Regardi, ele foi secretário de Aleister Crowley e foi ele que tornou público rituais eram dados publicamente, tá? Não, ô Zé, Então, repete essa parte final, por favor, porque ele foi secretário, é que falhou o teu. secretário de Aleister Crowley, E que mais? Então, ele publicou os rituais secretos da Golden Dawn, que estão compilados nesse livro que eu acabei de mostrar. Tá? Então, esse é um exemplo de magia ritual e cerimonial que influenciou grande parte do que se tem desde do fim da ordem, né? Que a ordem
ela surge basicamente em 1887 e vai até 1918, a ordem original. Depois ela se fraciona numa série de ordens ocultas, né? A ordem da pedra cúbica, a ordem da luz interior, e por aí vai, tá? Então, assim, é mais a título didático que eu estou apresentando. Uhum. Tem um Tá. livro do Regardi, que é esse aqui, ó, que é difícil também de conseguir esse livro aqui, porque ele já está esgotado, e o pessoal costuma cobrar bem caro quando aparece. Se tiverem a chance de achá-lo em PDF, está aqui uma dica muito boa, Magia Hermética. A Árvore da Vida, um estudo sobre a magia, de Israel Regardi. Uhum. O título original dele em inglês é A Árvore da Vida. Então, esse livro é importantíssimo, porque ele cobre toda a magia ritual, pegando textos grego-egípcios, gnósticos, e é prático, é eminentemente prático. Para quem quer entender, o rapaz que fez perguntas lá sobre a magia grega, sobre Apolo e tudo mais, eu recomendo esse livro. E para todos que têm interesse em entender a magia ritual e cerimonial, tá? Esse livro aqui é importante, ele é um clássico dentro do assunto, tá? Tenho aqui também o Guia da Magia, da editora maltese, do Jean de Blanchefort, autor francês. É um trabalho muito completo também sobre como efetivar todo o processo da magia ritual, a magia ritual cerimonial. Você dá uma alertada no pessoal, o que você encontrar, que pode ser encontrado em PDF, para o pessoal sintonizar, de repente vão atrás aí pela Mas, internet. tá, uma introdução à magia das runas, tá? Quem quer aprender mistérios nórdicos, mexer com rito nórdico, isso aqui é uma introdução muito boa, tá? A magia das runas do Michael Howard, tá? Da editora Emos. Editora Emos. O livro do Regardi, esse livro aqui, eu não lembro se eu falei o nome da editora, é a editora Madras também, Magia Hermética, do Regardi, a editora Madras, tá? Aqui, no campo da magia sexual, um clássico do Pascal Beverly Randolph, publicado aqui no Brasil pela editora Taio, e publicado em Portugal, isso aqui é o exemplar português, pela editora Vega, faz parte da coleção Saturnália. Aqui, ó, Pascal Beverly Randolph, Magia Sexualis, Magia Sexual Prática. O que mais? Espera aí. Aqui está a Bíblia Satânica de Anton Szandor Lavey. O Lavey ele tem uma abordagem muito pragmática, muito direta sobre a questão da operação ritual, tá? Então eu recomendo para quem tem ou mesmo para quem tem interesse nessa área aqui de mão esquerda, e tal, tá aí uma dica interessante. E por fim não, peraí, que tem dois, vai. Não posso deixar o Egito de lado. Claro. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar os mistérios egípcios de Tá dando para Lucien. enxergar. Então, vou tentar aproximar aí. Tá dando para ver? Tá sim, dá para ver. Porque o livro é grande, cara. Peraí, deixa eu... Nossa, é grande mesmo, hein? O nome, ó. Lucien Lamy. Lucien Lamy. Os Mistérios Egípcios. Editora Prado. É um livro que, para comprar usado, é muito acessível. Né? Deve estar bem barato. Lucien Lamy, ela foi enteada do Chevalier de Lubitsch. Então, ela deu prosseguimento aos estudos de Chevalier de Lubitsch, que começaram lá no templo de Luxor, né, no Egito, e ela dá prosseguimento ao estudo da egiptologia simbólica,
Então, para quem quer aprender a magia egípcia, essa recomendação aqui é fundamental. Fundamental, porque Que legal. depois, como eu vou explicar como é feito os rituais de assunção, os processos operativos, o que está escrito aqui eu vou ensinar como colocar em movimento, como colocar em prática, como conjurar, como evocar, invocar e manifestar. Tá? Uhum. E, por fim, não podia deixar de falar da bruxaria. Que é um livro chamado El Gran Libro de las Brujas, de Rafael M. Mérida Jiménez, editora integral, é uma edição espanhola, mas tem muito material prático de bruxaria. Mas não tem nada a ver com bruxaria moderna, com bruxaria moderna neopagã. Não tem nada a ver com Ica. Isso aqui é bruxaria tradicional, medieval e mais antiga. É a bruxaria desde a época do mundo clássico, passando pela Idade Média, e a bruxaria satânica tradicional. Mas eu recomendo para quem tem interesse nesse assunto. Então é isso. Acaba Tá por aí. bom. Bom, pessoal, vocês que não tiveram as perguntas respondidas, porque realmente tem bastante abordagem que fica difícil de fazer tudo por aqui, vocês têm o contato do Zé Alves, né, que eu já deixei no contato no começo, tem aqui também, já estou deixando no final, para vocês fazerem a ponte. Ele tem WhatsApp, ele tem também e-mail, mas o WhatsApp fica mais fácil para ele poder já direcionar o teu próprio áudio. E tem gente perguntando também, Zé, sobre, mais uma vez, o Thomas, ele pergunta sobre as suas aulas, né, já que não são presenciais, se são administradas e estão gravadas. Então você já respondeu que está preparando o material. Não estão, mas está em vias de estar. Né? E a questão presencial não tem como agora e vai ser online mesmo, tá? Mas assim, quando for possível, quando não tiver mais esse problema de isolamento, eu posso ir vendo também essa questão onde nós possamos nos encontrar, pelo menos de tempos em tempos, para ver uma proximidade comigo aí. Né? Isso mesmo, é. Para avaliação. A gente tá fazendo pelo menos algumas pílulas de conhecimento através de você pelas lives que a gente vem realizando aqui, né, no YouTube e também pelo Instagram no começo. Mas a gente sabe que depois que a coisa se tornar um pouco mais fácil e presencial, aí você vai poder trocar essas informações, esse conhecimento com muito mais rapidez, né? E com muito mais intensidade. Aí a gente depois vai passar o contexto também do Zé com os cursos online em plataformas digitais. Então tem muita coisa pela frente. Só que o Zé está dando o segmento de acordo com o tempo que ele tem também. Então não dá para acelerar muito por enquanto. Eu só peço a vocês também que, se gostarem aqui do programa, pessoal, ajudem a compartilhar, ajudem a gente a divulgar o canal para a gente poder ter mais inscritos e também passar mais o conhecimento. Eu acho que a gente tenta mostrar um conhecimento que não é raso, né? Que tenha mais profundidade. Então, todo mundo que goste do tema, que goste de profundidade, eu espero que vocês também colaborem nesse sentido de poder promover o canal para passar esse conhecimento adiante, tá bom? Bom, gente, ó, Zé, só posso te agradecer mais uma vez pela sua infinita capacidade aí de repassar conhecimento através do programa, a sua boa vontade, a gente sabe que você se dedica aqui a fazer a coisa muito bem feita, a passar o seu conhecimento. Então, obrigado pela seu tempo de exposição, que na verdade não foi pouco hoje. Nós estamos desde as 2 da tarde, né, Zé? É verdade. Nós gravamos hoje um especial sobre os Illuminatis, que logo, logo já vai estar no ar para vocês, que deu pelo menos 1h30 de conversa, e o Zé colocou as minúcias, todas elas detalhadas, os graus, as características, as simbologias, as ritualísticas, enfim. A exposição do Zé foi completa, foi muito bacana. Então, logo, logo vai estar para vocês também essa exposição, né? E agora essa live aqui foi direcionada, então, a essa questão ritualística, que também foi muito interessante em todos os sentidos, porque você abordou vários aspectos, né, dessa questão. Então, Zé, obrigado mais uma vez por estar conosco, Tocando Oculto, muito obrigado. Obrigado a vocês, então, amigos também, que estão conosco mais um pouco,
Esse final de tarde de sexta-feira. A gente está dando agora 1 hora e 40 minutos de live. Foi bastante tempo de exposição, né, da conversa. E obrigado por estarem conosco, então, né, para uma abordagem nova que fizemos hoje aqui. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos, então, pelo carinho, pela cumplicidade, e a gente vai estar junto no próximo Tocando Oculto com muito mais novidade com o Zé. Inclusive, nós já combinamos, eu e o Zé, que a próxima live fechada que nós vamos fazer aqui dentro do canal vai ser sobre ufologia, né, Zé? Nós vamos trazer o tema da ufologia com uma abordagem bem diferenciada também. Também. Né? E a outra, que virá lá para frente, seria sobre a iniciação egípcia, que a gente combinou também de fazer com vários detalhes, várias minúcias também, né? Aí os temas aí que são sugeridos claro, dentro do meu espectro de abordagem, eu vou pegando, né? Eu vou fazendo. Isso aí. O que são, na verdade, a gente sempre deixa em aberto a questão da live presencial com vocês, porque se a gente fechar um tema, a gente não vai ter tempo de um raciocínio livre e dividido com vocês. Então a gente faz uma pequena exposição do tema, depois deixa aberto para perguntas, para questionamento, e aí o Zé vai circulando, vai mapeando esse cenário e vai trazendo as questões, né? Bom, gente, então, como eu falei, mais uma vez, obrigado a todos. Deixa eu ver se o pessoal vai estar trazendo aqui mais questões para frente. E é isso. Obrigado, então, a todos aqui. O pessoal também está saudando o programa. Sobre o Melquisedeque, a gente já deixou aqui o professor falando sobre isso e adorou o assunto, a Leda, né? O professor Ademar Ramos era ímpar. Então, beleza, gente. Obrigado a todos, então, pela cumplicidade. Esperamos voltar a vê-los, então, numa outra ocasião, gente. Muito obrigado e até lá. Obrigado, Zé. Um abração para você. Tchau, até mais. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.